Oi pessoal, eu sou o Duan Max, sou dono do Max Studio e eu vou falar para vocês hoje sobre a lente que eu comecei o meu estúdio. Já tive outras câmeras, mas o estúdio agora que deu certo, eu comecei com uma lentezinha da Viltrox, que é essa lente que está aqui na minha Fujifilm X-T3. Essa lentezinha aqui que é uma lente muito boa, muito pequena, muito leve também, porém ela tem uma qualidade incrível. Eu sempre tive, desde criança, sempre tive vontade de trabalhar com audiovisual. Foi meu primeiro trabalho, foi como editor de fotos. Eu sabia usar o Photoshop, tinha alguém precisando do trabalho e eu comecei a editar as fotos para uma empresa de formaturas. Desde então, sempre fiquei apaixonado pelas câmeras fotográficas. Eu acredito que há uns 6 anos atrás eu consegui comprar minha primeira câmera, 6, 7 anos atrás consegui comprar minha primeira câmera, apesar de não ter sido a primeira câmera que eu tive contato, porque eu já trabalhei em empresas de fotografia. Foi uma 50D, se não me engano, da Canon. Era uma câmera já bem surrada, era 60D, não me engano, já bem surrada, e me apaixonei pela fotografia. Eu fotografava na cidade próxima aqui e não fazia isso como atividade principal, e inclusive até o ano passado eu não fazia isso como atividade principal, já que eu sempre tinha outras fontes de rendas principais. E quando eu tive a oportunidade em 2024 de participar de um projeto de um político, eu fui contratado, já era conhecido como um cara que trabalhava com isso. Eu não tinha equipamento, tinha vendido meu equipamento por conta de um problema de saúde que eu tenho. Eu tive a oportunidade de fazer essa campanha e adquirir uma XH2, que é a câmera que está me filmando agora, para fazer essa campanha. Quando eu consegui a câmera, faltava a lente, e a primeira lente que me veio à cabeça foi uma 50mm, porém, como eu tinha o intuito de trabalhar em estúdio, já sabia que a 50mm era muito fechada. Ela fica mais ou menos uns 75 em um sensor cropado, que são as câmeras que eu gosto de usar. Não ia ser interessante, porque eu teria que ter uma distância muito grande do meu assunto para conseguir fotografar. Então me veio a ideia de pegar uma 33 ou uma 35mm para mim ter mais ou menos aquela equivalência focal aí da full frame. As lentes da Fuji não são tão baratas e eu tive a oportunidade de comprar essa lente 13mm aqui no AliExpress. Ela veio direto para mim, saiu na época por 1.400, ela ainda estava bem na moda, ainda era lançamento praticamente. E eu comprei essa lente e não me arrependo nem um pouco. Eu vou deixar para vocês aí durante o vídeo algumas imagens passando da lente. E, cara, é uma lente muito nítida, tem os seus problemas. A época em que eu comprei, ela ainda tinha o problema do briefing do foco. Ela ficava respirando muito, suspirando para encontrar o assunto. Porém, depois esse problema foi resolvido. Inclusive o Casal Rec, que foi um dos primeiros vídeos que eu assisti sobre essa lente, sobre essa marca da Viltrox, postou lá dizendo que tinha sido resolvido o problema e realmente melhorou muito o foco. Apesar de eu trabalhar quase que exclusivamente com fotografia, não via tanta diferença de ter ou não esse foco, era mais para quem trabalhava com vídeo. Mas ainda assim melhora bastante, porque tu não tem que ficar esperando tanto para o foco encontrar o olho, por exemplo, que nas câmeras mirrorless como a XH2, a X-T3 já tem essa função. Então, para mim foi uma lente que me ajudou bastante no começo, porque eu tinha uma lente que tinha uma profundidade de campo boa, dava a impressão de que era uma câmera full frame, porque ela deixa o fundo bem cremoso. Vou deixar algumas fotos passando para vocês em alguns ensaios externos que eu fiz. Ela conseguia desfocar um objeto, apesar de a distância focal mínima dela ser de 60 centímetros, o que também não é tão bom, porque a gente não consegue fazer detalhes tão próximos, mas ela ainda conseguia sim desfocar. A maioria dos meus ensaios são ensaios de aniversário, e ela ainda assim conseguia fazer muito bem essas fotos. Eu vou deixar para vocês algumas das fotos que eu fiz nela em externa, e vou deixar para vocês aí também algumas fotos que eu fiz com ela no estúdio, para vocês terem uma noção da potência que é essa lentezinha aqui de R$ 1.400, nova, que é impressionante, porque a gente sabe que equipamento de fotografia aqui no Brasil é muito caro, e essa lente aqui supre bastante a necessidade de qualquer pessoa. Ela é bem silenciosa,
Eu gosto bastante dela. Ela vem com esse parasol aqui, que é um parasol metálico, que eu não entendi por que a linha Pro não veio com esse parasol de metal também, de alumínio, já que é uma lente bem mais cara, praticamente quase 3 vezes o preço dessa lente aqui. E não veio com esse parasol metálico. A construção dela, sim, parece muito com as outras da linha Pro, que ela é de alumínio, não é aquela 1.7. A linha 1.7, por exemplo, é de plástico, mas essa aqui é bem construída, é de alumínio, apesar de não ser selada. Ela tem os anéis aqui também bem firmes. O anel de foco é bem macio, porém o anel de abertura aqui é um pouco duro. Ele tem 2 estalos aqui quando chega no final do F16 e quando ele chega também no automático aqui, que é para tu controlar na câmera aqui no caso da Fuji, né? Mas ainda assim é uma lente muito bonita, a construção é muito boa. O parasol é metálico, ela é toda de metal, não sei qual metal, muito provavelmente deve ser alumínio, mas é uma lente muito boa, muito robusta. Tem uns defeitos, ela tem muita aberração cromática e me incomoda um pouco, apesar de dar para tirar na edição. A gente consegue tirar na edição, sei lá, desaturar a parte azul, a parte amarelada, esverdeada, mas ela tem muita mesmo. Parece lente do kit. Assim, a aberração cromática dela em 1.4 a depender da situação. Não são todas as situações que isso fica muito perceptível, mas em algumas situações é bem forte a aberração. Mas isso não vai te fazer deixar de ganhar dinheiro. Eu, até o final do ano passado, até setembro do ano passado, eu só utilizava essa lente, uma 1545, para fazer todos os meus ensaios e ela me supria todas as necessidades. É uma lente muito nítida, é uma lente também muito clara que te permite usar ISOs não tão altos quando tu vai fazer um evento à noite, porém ela é uma lente também muito fechada, ela equivale a mais ou menos uma 50mm, 49mm, e eu já tive problema com ela. Eu fui cobrir um batizado de uma criança e na hora lá na pia batismal, como era muito perto, como era muito próximo, eu não consegui pegar a cena toda. E se eu tivesse, na época eu não tinha um flash, o flash que eu tinha era só o meu flash AD600, não dava para usar lá, e eu não tinha um speedlight, não dava para pôr em cima da câmera, e a minha lente 1545 é muito escura, eu teria que usar o ISO para lá de 5000, para mim não ia ser interessante, já que as igrejas aqui são bem mal iluminadas. E nessa situação ela me deixou na mão, porque não tem uma abertura, não tem um campo de visão tão aberto, mas em outras situações ela é perfeita para fazer ensaios externos. Vou deixar para vocês aí também, já tinha dito que ia deixar, vou deixar passando algumas outras fotos aí para vocês. Ela funciona muito bem, é uma lente muito boa mesmo, muito nítida, principalmente a partir do F4 ela fica uma nitidez trincando, a foto fica dura de tão nítida que é a lente. As minhas impressões são essas. O meu uso dessa lente é, na maior parte, em estúdio, assim como todas as outras lentes que eu utilizo. Eu vou trazer aqui review de outras lentes, vou refazer alguns reviews que eu já fiz, da 75, por exemplo, que eu não estava com o microfone adequado, eu estava com o microfone da Andoer, que estava com a lapela com problema, o cabo também estava com problema, eu não sabia, achava que era o microfone, terminei trocando o cabo e o microfone funcionou aqui perfeitamente. Mas eu vou trazer outros reviews, vou trazer dos equipamentos que eu mais uso, vou dizer se eu uso muito, se eu não uso muito. Essa lente aqui, eu usei ela bastante, eu substituí ela pela 27mm 1.2, que é uma lente bem clara, mas também tem seus problemas, ela tem muita vinheta, demais, até mais do que essa daqui. E é muito boa, as lentes da Viltrox são muito boas, apesar de serem baratas, elas são muito boas e a qualidade de construção é muito surpreendente até. Quando essa lente chegou, eu nem acreditei que era tão bem feita pelo preço comparado às outras lentes que eu estava pesquisando o valor. Então, se você é iniciante, quer escolher uma lente, uma marca de lentes para te atender, para começar a fazer teus trabalhos, eu te indico muito a Viltrox. Se você quer ter essa profundidade de campo, que eu vou deixar aí alguns vídeos também rodando na tela, eu vou mostrar para vocês o desfoque que ela provoca e que ela causa no fundo, apesar
apesar da distância dela ser bem longa, então não tem essa proximidade para a gente deixar o fundo tão desfocado, mas ela cumpre o que ela promete. É uma lente custo-benefício, muito benefício. Então vale muito a pena. Se você está iniciando, quer escolher uma lente para você fazer ensaio interno, externo, vai de 33 que ela vai funcionar muito bem para ti. Mas se tu vai fazer de tudo mesmo, guerrilha, vídeo, tudo, vai de 23, que a 23 vai ser melhor para ti do que essa daqui. Como o meu uso é mais em estúdio, que é o meu estúdio aqui que eu tô gravando, essa lente aqui já me atende muito bem. Mas se você quer ter mais dinamismo ainda, mais essa utilidade, aconselho pegar uma 23, que você já vai conseguir também ter desfoque de fundo e pegar planos mais abertos para cobrir qualquer tipo de evento aí. Então é isso, valeu, falou. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever aqui nesse canal e também segue a gente lá no Instagram, que vai ter muita atualização lá, e lá tem o meu portfólio. Eu não estou postando muito, mas a partir de agora eu vou começar a postar praticamente todos os dias uma foto, pelo menos, dos ensaios que a gente faz aqui no nosso estúdio. Então é isso, valeu, falou, se inscreve, hypa e compartilha esse vídeo aí com quem também está em dúvida em qual equipamento comprar para começar na fotografia ou na videografia. É isso, valeu, falou!